E aí, galerinha do sétimo ano, beleza, 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 beleza? Deixa eu abrir por aqui para a gente ter nossa aulinha sobre origem da vida. Gente, nós vamos voltar um pouquinho no conteúdo e vamos começar a partir desta aula a rever conteúdos que são importantes para o oitavo ano. Exatamente, conteúdos que vocês já estudaram esse ano, que são importantes para o oitavo ano. Tá bom? Então, começando hoje o capítulo 4, Origem da Vida. Vamos lá? Gente, a gente vai traçar aqui uma linha do tempo muito legal através desse programinha aqui que eu achei para vocês, para a gente recapitular. Então, ó, vamos aqui na linha do tempo. Gente, existia toda aquela história sobre biogênese, e a biogênese vocês devem lembrar. O que era essa teoria da biogênese e da abiogênese? Gente, desde Aristóteles, lá quase 4 séculos antes de Cristo, até mais ou menos metade do século XIX, né? Lembrando que o século XIX começa em 1801, então você tem 300 anos antes de Cristo, mais 1800 depois dele. Então você tem aí mais de 2.000 anos, gente, é isso mesmo. Mais de 2.000 anos onde essa discussão sobre a origem da vida, essa origem da vida era avaliada, era discutida, né? Existia essa discussão, tá bom? Então, a teoria da biogênese dizia que um ser vivo só pode descender de outro, e da abiogênese que ser vivo poderia ser originado a partir de um ser não vivo, tá certo? Então, a maioria das pessoas acreditava que os seres vivos surgiam a partir da matéria bruta. Exemplo, deixasse uma roupa suja no canto de uma sala escura, aquela roupa suja ia se transformar num rato. Deixasse um pedaço de carne exposta, a carne ia se transformar numa mosca. Então, a vida era gerada a partir de alguma coisa que não era vida. Então, essa era a teoria da abiogênese. E a teoria da biogênese foi o contrário. Certo? A teoria da biogênese é aquela que dizia que uma vida só pode descender se for de outra vida. Nessa época existia uma ideia sobre teoria da força vital. O que era a teoria da força vital? Era uma substância que existia na matéria que era responsável por causar essas transformações. Certo? Pronto. Então a gente relembrou sobre teoria da biogênese e teoria da abiogênese. Show. Entendi. Aí veio aqui ó, em 1668 um carinha chamado de Francesco Redi. O que ele fez, gente? Ele colocou dentro de um pote pedaços de carne. Em um ele fechou com uma tela e no outro ele não fechou, deixou exposto às moscas. Aqui, gente, na onde ele colocou uma tela, não apareceram micro-organismos, larvas aqui dentro. Já no outro que está sem a tela, as moscas iam pousando e a gente verificava que apareciam algumas pequenas larvas. No outro, ó, tinha larvas aqui, ó, posta pelas moscas, tá bom? Então, ele elaborou esse experimento para provar a teoria da biogênese, de que uma matéria não viva não pode originar uma matéria com vida. Muito bem, então as larvas das moscas começaram a aparecer no frasco que estava aberto, não apareceu no que estava fechado, não. Bom, apesar desse experimento, a teoria da abiogênese, que é a geração espontânea, continuou sendo aceita, certo? Então, a pessoa achava que a carne, mesmo assim, ela tinha originado aquelas larvas, tá certo? Só uma forma de aprofundar aqui, ó. Redi foi um dos defensores da biogênese, tá certo? Fez esse experimento para comprovar aí tudo isso. Olha só, no entanto, a hipótese da geração espontânea não foi derrubada, ou seja, mesmo com o experimento, o pessoal não acreditou muito, não, e não passou a desacreditar da teoria da biogênese, não, continuaram acreditando, tá bom? Embora os cientistas tenham concordado que animais macroscópicos surgem a partir de outros animais, a biogênese continua uma hipótese forte, porque nessa época foram descobertos os micro-organismos, como as bactérias e os protozoários.
esses seres microscópicos pareciam surgir espontaneamente em qualquer lugar. E aí a gente vai avançar aqui quase 90 anos até o experimento de Nidham e Spallanzani, tá bom? O que ele fez, ó? Ele aqueceu esse caldo nutritivo aqui, tá bom? E verificou o que ia acontecer com ele. Então, foi o que ele fez, ó. Ele fez uma série de experimentos para tentar provar a teoria da abiogênese. Ele colocou caldos nutritivos em tubos de vidro, ferveu, como a gente acabou de ver, né, a fim de matar qualquer forma de vida preexistente. Bom, logo após a fervura, os tubos foram fechados, como a gente viu aqui, ó, para que o ar não entrasse. E depois de alguns dias, surgiram muitos micro-organismos nos caldos nutritivos. Assim, o Nidham concluiu que sua origem era devido à geração espontânea, que ele acreditava ser possível graças a uma suposta força vital presente nas substâncias orgânicas. Então, ele ferveu, fechou e mesmo assim apareceu um micro-organismo aqui. Então, ele disse, não, se eu fervi e apareceu um micro-organismo, então, obviamente, é porque uma coisa não viva pode originar, sim, coisa viva. Vamos ver um aprofundamento sobre isso? Gente, ele era naturalista, era um padre católico, realizou um experimento para tentar provar a veracidade da biogênese, tá bom? Nesse experimento, ele colocou esses caldos nutritivos, fechou os frascos, certo? Mesmo assim, alguns dias depois, apareceu micro-organismos que estavam lá. E ele imaginava, ora, se os frascos foram fervidos, matando as formas de vida ali presentes, depois tampados, impedindo a entrada de novos micro-organismos, o seu aparecimento nos caldos nutritivos só podia ter uma explicação, que era a geração espontânea. Devido a esse experimento muito bem planejado desse carinha aí, os resultados que ele obteve, a teoria da biogênese continuou sendo acreditada, tá bom? E aí a gente vai pular aí 25 anos da vida dele e vai para o experimento de Spallanzani. Ele repetiu o mesmo experimento, gente, de Nidham. E olha o que foi que aconteceu. Spallanzani repetiu o experimento de Nidham, observou com os caldos nutritivos e observou que não apareceu micro-organismo nos frascos se eles fossem fervidos por 1 hora e depois fechados. Então ele ferveu durante 1 hora, passou um bom tempo aí fervendo, depois ele fechou e ele verificou que depois que ele fechou, os micro-organismos não apareciam, tá certo? Então aí esse experimento começou a dar possibilidade do experimento anterior ser criticado, tá certo? Significa dizer que esse carinha aqui não tinha fervido durante muito tempo. E Spallanzani, como ferveu durante muito tempo, então ele acabou conseguindo eliminar os micro-organismos, tá bom? Em 1859, Charles Darwin publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Na verdade, o nome não é só Origem das Espécies, o nome é bem grande, gente, tá certo? Porque vai trabalhar sobre a seleção natural, sobre a adaptação em seres vivos e em várias espécies, tá bom? Inclusive, Charles Darwin esteve no Brasil, tá? Muito bem. Ele publicou esse livro sobre a teoria da evolução. Muito tempo depois, gente, desses experimentos, veio um cara chamado Louis Pasteur. Gente, super inteligente, tido como um dos homens mais inteligentes do mundo durante toda a história. E olha só o que ele pensou, né? O francês Louis Pasteur. Até hoje a gente utiliza leite pasteurizado e esse nome pasteurizado é em homenagem a ele, certo? Foi o que ele fez. Ele aqueceu o gargalo de um tubo e entortou. Chama isso de bico de cisne, tá certo? Então ele aqueceu esse bico para poder entortar tubo de vidro. Só que ele também aqueceu esse frasco. Olha só o que vai acontecer. Ó. Ele vai aquecer o frasco com o mesmo caldo nutritivo que existia antes. Tá bom?
aqueceu ele durante um bom tempo. Nesse frasco aqui, tem esse pescoço aqui de si. E ele deixou esse caldo fervendo durante tempo. Depois ele tirou do fogo, certo? Esperou ele esfriar, diminuiu a temperatura e ele verificou, gente. Olha só que interessante. O ar entrou, né? Obviamente por esse tubo. E olha só o que foi que ele descobriu. Que nas curvas desse pescoço de Sigen tinha muitos micro-organismos que tinham vindo através do ar. Exatamente, tinha vindo através do ar. No caldo mesmo, lá dentro do tubo, não tinha nenhum micro-organismo. Mas nessa curvinha aí tinha muito micro-organismo. Tá bom? Então, ele provou dessa forma que os micro-organismos que estavam aparecendo, na verdade, eles estavam vindo era do ar e não do caldo. O ar que estava contaminando. O caldo era completamente estéril, não tinha nada disso. Certo? Em 1924 veio a ideia de como era a atmosfera primitiva. A primeira atmosfera era como? E aí chegaram à conclusão de que ela poderia ser uma hipótese que ela tinha amônia, tinha metano, tinha vapor d'água e tinha hidrogênio, que é o experimento de Oparin, tá bom? Em 1953, ele pegou todas as ideias de Oparin e aí Milley e Urey foram tentar fazer isso em laboratório, tá bom? Então isso aí, gente, é o capítulo sobre a origem da vida. É claro que vai ter outro videozinho daqui a pouco sobre algumas curiosidades, tá bom? Mas esse aí é o capítulo 4, Origem da Vida, do livro de vocês. Gente, qualquer dúvida, fala lá no Google Class, tá bom? Abração, gente.